Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E pessoal, peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando também que quando forem se inscrever no canal, ativem os sininhos de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Cris, eu estava lembrando que a última vez que eu fiz um programa contigo foi durante as eleições, no dia do resultado das eleições de 2022. Naquele dia, a gente já começava a imaginar que teria problemas pela frente, mas eu confesso que a gente está vendo que o buraco está ainda mais embaixo do que a gente imaginava, né? Por isso que eu queria conversar contigo também, jornalista que tem muito mais chão na profissão do que eu, né, Cris? Como é que você vê essa ameaça à liberdade de expressão, mas também a liberdade de imprensa, a segurança dos jornalistas? Pois é, tudo bem, Mariana? Boa tarde, bem-vinda ao Sem Rodeios, bem-vinda de volta ao Sem Rodeios. Boa tarde para o Serrão, para o Deltan, que está aí hoje, participação de sexta-feira. Boa tarde para a nossa audiência. Você bem falou, a gente tem chão aí no jornalismo e a gente viu ao longo de décadas muita discussão sobre censura e tal, sempre relembrando um período já passado e superado. E normalmente essa discussão era trazida pela esquerda, que na época nem era extrema e radical como é hoje. Hoje essa extrema esquerda lulista e todos os partidos satélites e sua militância, seja digital ou seja em eventos presenciais, ela é muito aguerrida para apoiar a censura, para aplaudir a tirania que o STF pratica sobre os opositores ao governo Lula. Aqueles que estão tentando trazer alguma argumentação contrária ao debate público e sendo impedidos de falar. E esse caso do Twitter Files Brasil é emblemático, porque ele traz justamente um alerta para também os pedidos de derrubada de perfis de esquerda, inclusive, que nós, né, que somos considerados os opositores da esquerda, chamados de extremistas de direita, porque eles gostam de desumanizar o adversário, é assim que eles acham que vão conseguir avançar, mentindo, né, e jogando sobre quem pensa diferente. A gente vinha, e o Twitter Files mostra isso, defendendo que todos possam falar, inclusive defendendo censura que foi imposta, por exemplo, ao PCO, que é um partido de extrema esquerda. E não nega isso e orgulha-se de dizer que é extremista e radical. Inclusive, né, em alguns momentos se opõe até ao PT, porque acha que o PT é muito light nesse sentido. E teve casos de influenciadores que nem de longe podem ser chamados de direita, como, por exemplo, o Monark, que precisou, inclusive, se exilar no exterior e estar nesse processo muito parecido com praticamente todos os influenciadores de direita, inúmeros, né, que foram censurados nos últimos anos, com ameaça de prisão se voltar ao Brasil. Então, a esquerda se opor a isso é muito estranho, para dizer o mínimo. E aí a gente avança para o terreno da liberdade de expressão. Porque quando a pessoa individualmente consegue se manifestar, quando ela tem algum problema que não está sendo resolvido pelo poder público, até no âmbito privado, em relações de consumo, por exemplo, quem resolve normalmente é a imprensa denunciando o que está errado ali e cobrando das autoridades, dos órgãos competentes, enfim, ou até de empresas, quando estão tratando o consumidor com desrespeito, que seja respeitada a lei. Agora, nós não podemos mais falar, porque agora nós somos classificados como espalhadores de fake news, né? Estamos fomentando ódio nas redes sociais, e aí quem que quer definir o que é amor e o que é ódio, o que é verdade e o que é fake news? São eles, os da extrema esquerda. É tudo muito estranho, para dizer o mínimo. Então a gente precisa continuar usando os espaços quando eles ainda existem, né? A gente não sabe até que momento a gente vai ter espaços de liberdade de expressão para denunciar as agressões à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E esse caso da perseguição mais recente ao Eli Vieira Júnior, que é nosso articulista aqui na Gazeta do Povo e, por acaso, um dos autores da denúncia dos Twitter Files Brasil, ele
junto com o Davi Agape, que é um repórter investigativo, que também já fez muitos trabalhos freelancer aqui para a Gazeta do Povo, e o americano Michael Schellenberger, assinam essa denúncia lá inicialmente, que depois se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. E espalhou-se também para fora da imprensa, inclusive, né? Não só pelas redes sociais, mas até pelos parlamentos. Está aí o parlamento americano agora investigando, e não só o Twitter, também já pedindo informações ao Google, à Meta, e a gente vai acompanhar isso com muita atenção, porque algumas redes sociais aparentemente cederam à censura sem questionar. Por quê? Porque estão aliadas a essa extrema esquerda que é pró-censura. Se diz pró-liberdade, se diz pró-defesa dos fracos e oprimidos, e na prática pratica tudo ao contrário. Desculpe a redundância, mas é o que acontece. Então, na prática, essa extrema esquerda tem um discurso de enaltecer o rico, não é rico, é o bilionário, né? E de botar na prisão o pobre, que está sem defesa, e de não permitir a defesa do pobre, e de acusar de coisas que ele não cometeu. E aqui eu faço uma alusão já direta ao 8 de janeiro, que é uma construção narrativa da extrema esquerda, e que a direita, ou os opositores, ou os fracos e oprimidos, os inocentes presos, não tem sequer voz para poder fazer sua defesa. A gente viu na pandemia muita coisa acontecer contra médicos, contra pacientes que queriam se tratar, não queriam esperar o momento de ir para o tubo e ter apenas 40% de chance de sobreviver, porque as mortes nas UTIs para quem era entubado chegavam a 40%, isso também não era permitido ser divulgado. Então, a censura vem de longos anos, e a nossa defesa da liberdade de expressão e de imprensa vem também de longos anos. Agora tem um monte de falsos direitistas, falsos conservadores, vindo aí dizer que sempre defenderam. Não deram a cara a tapa no momento certo, tardiamente entraram na discussão, são muito bem-vindos. A gente precisa reforçar esse exército pró-liberdade de expressão e de imprensa, mas precisa também deixar bem claro quem eram os defensores desde o início, desde a instalação daquele primeiro inquérito ilegal, o inquérito das fake news, que depois desmembrou no inquérito das milícias digitais, e onde cabe tudo porque nunca se encerra. Mas cabem normalmente opositores, né? É isso mesmo, Cris, tem toda a razão. Deltan, uma honra conversar com você aqui agora no Sem Rodeios. Você sabe muito bem, viu ali de perto, né, nos desdobramentos da Lava Jato, a importância do jornalismo livre para poder noticiar e levar escândalos de corrupção ou o que quer que seja aos cidadãos, né? Eu gostaria de saber também o que você pensa sobre isso, e ainda, você comentou hoje nas suas redes sociais, trouxe o debate sobre como esse silenciamento da oposição prejudica a renovação política. E isso chega tanto ao jornalista comum quanto ao cidadão que está em casa, que não vai receber as informações e não vai ter essas mesmas informações e ter um poder maior de escolha na hora de votar. É isso, Deltan? Sim, Mariana. Olá, Mariana. Olá, Serrão, Cris. Olá, audiência maravilhosa que nos segue, que nos apoia, que trabalha conosco pela liberdade de expressão no nosso país. Pessoal, no dia em que foi divulgada essa notícia pela primeira vez, que a AGU tinha enviado para o Supremo Tribunal Federal 2 notícias de fato pedindo uma investigação no Supremo a respeito do vazamento de documentos sigilosos no caso do Twitter Files, eu fiz uma série de perguntas na minha cabeça. A primeira pergunta que eu fiz é: o que a AGU, que não tem atuação criminal, tem a ver com isso? Quem atua nessa área é a Procuradoria-Geral da República, que não pediu nada, não viu nenhum crime. O que é que a AGU tem a ver com isso? Senão o fato de que a AGU atua em favor do governo e um governo alinhado com o Supremo Tribunal Federal. Outra pergunta que eu fiz foi: e se a Lava Jato tivesse decidido investigar os jornalistas que divulgaram tantas informações sigilosas ao longo da Lava Jato? O que aconteceria com nós? Iam falar que a gente estava atacando a democracia, que a gente queria acabar com a liberdade de imprensa no país. Eu lembro que em um certo momento se cogitou alguma coisa em relação a um jornalista que era investigado por crimes e houve uma grande reação. Agora, a gente está vendo medidas autoritárias, ditatoriais contra jornalistas, e eu gostaria de ver a mesma reação. E no dia que saiu essa notícia, eu fiz uma pergunta no Twitter, uma das várias que passaram na minha cabeça. Eu fiz uma pergunta, externalizei ali no Twitter para os jornalistas da Globo News, que tinham sido os primeiros a publicar a notícia. E a minha pergunta foi: é sério que a AGU está pedindo ao STF uma investigação por crime contra o Estado Democrático de Direito, contra os jornalistas que divulgaram os Twitter Files? E eu perguntei ainda para esses jornalistas: vocês jornalistas querem mesmo criar esse precedente? Esse precedente que vai atingir
vocês, mas mais importante do que isso, vai atingir mais do que uma classe, vai atingir a liberdade de expressão no país, o direito de todos nós de estarmos bem informados. Afinal de contas, os jornalistas estavam divulgando isso, mais uma vez, na Globo News, sem um tom crítico. Estavam falando que estavam começando essa investigação está sendo pedida pela AGU, mas eles estavam dando essa notícia como se fosse uma notícia normal, sem o tom de crítica que se esperaria num caso grave como esses. Vejam a gravidade disso. A AGU está criando no Brasil o precedente de abrir investigações criminais contra jornalistas por terem divulgado documentos sigilosos, mas que são de interesse público claro. Vamos destrinchar isso melhor para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. O que a AGU fez? A AGU encaminhou uma notícia de fato para o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que é uma notícia de fato? É uma notícia de um possível crime. Ela encaminhou para o Alexandre de Moraes uma notícia, é um documento, uma petição, em que estaria narrando um fato que é possivelmente um crime, e também para a Procuradoria-Geral da República, encaminhou para os dois, pedindo a instauração de uma investigação criminal, porque o jornalista americano Michael Schellenberg e os brasileiros Eli Vieira, que é jornalista aqui na Gazeta, como a Cris disse, o Davi Agape, publicaram os Twitter Files. E a AGU entendeu essa publicação como uma tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito, porque dentre os documentos revelados haveria menções a decisões sigilosas dos inquéritos secretos do Alexandre de Moraes, como o inquérito das fake news. Deltan, primeira coisa, jornalista pode divulgar documentos sigilosos? Bom, enquanto a Constituição de 88 estiver vigente e o Brasil se chamar de democracia, pode. Pessoal, existem vários problemas aí com esses pedidos da AGU, mas o principal deles aqui é a criminalização da atividade jornalística e da liberdade de imprensa, que aparentemente é o que a AGU está buscando fazer nesse caso. Mas vejam que existe também um problema de fato muito claro, porque os Twitter Files publicados originalmente por esses jornalistas, eles não contêm lá documentos sigilosos do STF e do TSE. É diferente a revelação que fez o Congresso americano e a revelação feita pelos jornalistas. Os jornalistas revelaram uma troca de e-mails corporativos, comunicações internas do Twitter entre os executivos brasileiros, relatando receios para executivos, para advogados americanos em relação às ordens do STF que estariam ultrapassando todas as fronteiras da Constituição e da lei. Então, eram e-mails retratando preocupações. Não tinha ali decisões resguardadas por sigilo. Não tinha nenhum impeditivo para que jornalistas publicassem isso. Além disso, a documentação que foi publicada era antiga e até mesmo para os anos anteriores à compra do Twitter pelo Elon Musk, que aí transformou o Twitter em X. E mesmo que tivesse documentos sigilosos dos tribunais superiores, qualquer jornalista que tivesse acesso a esses documentos ainda assim poderia publicá-los, porque o sigilo legal é uma obrigação jurídica para quem atua ali no processo, para as partes, para os funcionários públicos que trabalham com aquele material, para as partes que estão alvo daquele processo, que fazem parte do processo. Quando o jornalista publica algum material estatal sigiloso que ele recebe de alguma fonte, o Estado não pode jamais procurar criminalizar o jornalista, mas sim investigar se os funcionários públicos ou até advogados ou partes que tinham acesso àquele material foram os vazadores, porque eles que tinham obrigação legal de manter o sigilo. A nossa Constituição prevê claramente o sigilo da fonte necessário ao exercício profissional por parte do jornalista. A única exceção aqui seria se ficasse comprovado que os jornalistas estariam usando fraudulentamente o sigilo da fonte de um modo indevido para cometer crimes, o que claramente não é o caso. Documentos sigilosos podem ser de interesse público e, se forem, os jornalistas podem sim publicá-los. Só em ditaduras que isso é crime. Vocês já perceberam que toda vez que o Lula tenta fazer alguma coisa, falar alguma coisa, ele acaba piorando tudo, ele acaba falando mais ainda bobagens, né? E atrapalhando a vida das pessoas. Agora ele quer se meter nessa questão dos Twitter Files, né? Que o Elon Musk prometeu, né, liberar ali os documentos. Alguns Twitter Files já estavam ali para todo mundo ver. E agora o Lula decidiu se meter porque é o que ele faz. Ele se mete no que ele entende, ele fala do que ele não entende e acaba só piorando as coisas. Quem não se lembra aí de quando ele foi na cúpula lá da ONU, né? Foi numa reunião também das nações
e falou que iria resolver a guerra na Ucrânia na Ucrânia e a Rússia, né? Ia sentar os três ali, o presidente da Rússia, o presidente da Ucrânia e o Lula para tomar uma cervejinha num bar. E ele realmente achou que ele ia ganhar o prêmio Nobel da Paz naquela época. Quem não se lembra? E agora, né, o mais recente aí, antes dele se meter agora no Twitter Files, né, foi que ele se meteu lá na guerra entre Israel e o Hamas, né, falando que o Israel estava errado, que estava fazendo não sei o que estavam fazendo ali o Hamas como foi na Guerra Mundial, né? Só falou bobagem, né? E não passaram mão na cabeça dele. Arrebentaram com o Lula lá na Europa, né? Falaram poucas e boas e é o que tem que fazer, cara. Porque aqui no Brasil funciona desta forma. Se o Lula falar alguma coisa, alguma bobagem, a mídia simplesmente não fala sobre isso. Aquela mídia velha que todo mundo conhece, né? Eles não falam sobre isso. Eles comentam outra coisa, eles não comentam o erro, né, do Lula. Lá fora não é assim, eles não passam a mão na cabeça do que é errado. Como o Elon Musk fez, ele não passou mão na cabeça do ministro ali, como aqui todo mundo fica babando o ovo, o Elon Musk não baixou a cabeça, ele não passou mão na cabeça. Lá fora, o que é certo e o que é errado, já que no Brasil o que é errado é certo e o que é certo acaba sendo muito errado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia, agradeço, né, por comentarem, por deixarem o seu like. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é muito relevante e entrega para mais pessoas. Então, pessoal, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.